Graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Hoje o tema é libertação. Você conhece alguém que está precisando de uma libertação? Eu vou usar esse texto aqui de referência, João capítulo 8, versículo 31, vai dizer assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: Se vós permanecedes da minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Existem várias áreas que as pessoas precisam de libertação. E uma delas é aquelas pessoas que são religiosas demais. Se os irmãos meditarem nesse texto, você vê que Jesus Cristo estava querendo libertar os judeus da religiosidade. Assim também na vida de muitas pessoas. Cristo ele quer libertar essas pessoas, até mesmo de uma religião que tem aprisionado essas pessoas de usos e costumes assim de homens e não de Deus. Vou usar um outro texto aqui de referência, Mateus capítulo 23, versículo 15, vai dizer assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens ao reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de a tendes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Pessoas religiosas, elas não entram no reino de Deus e nem deixam outras pessoas entrarem. Elas, igual aqui Jesus Cristo está falando, elas saem para fazer um prosélito. Lembrando que prosélito é fazer um discípulo. E quando essa pessoa se torna um discípulo, ela se torna merecedora do inferno 2 vezes mais do que aquela pessoa que foi atrás dela. Você entendeu? Então, tem muitas pessoas que precisam ser libertas, sabe, da religiosidade. Muitas pessoas. Esses dias, eu fui num depósito aqui do lado, pagar uma conta que eu tinha no depósito ali, e tinha um pastor nesse depósito. Cumprimentei com a paz do Senhor, e quando eu estou saindo, o pastor falou: gostaria de falar com o Senhor. Eu falei: pode falar? Ele falou assim: não, vamos um pouquinho mais para frente, porque a dona do depósito estava ali por perto. Eu até chamei o pastor: vamos entrar na igreja, vamos ali no gabinete, vamos conversar. E ele falou assim: pastor Fábio, o senhor é bem visto aqui, né? As pessoas falam muito bem assim do Senhor. Mas eu tenho algo de Deus para falar para o Senhor. E eu, então fala, entrega aí o que Deus mandou entregar. E ele pegou e falou assim: pastor Fábio, igual disse, o senhor é bem visto, o senhor é um pastor, e não cai bem o senhor andar de short. Eu estava de short, era uma segunda-feira e era minha folga, meus irmãos. De segunda-feira eu tiro assim a segunda-feira para cuidar das minhas coisas aqui, fazer um arroz, um feijão, para mim almoçar, para mim jantar até mesmo na semana. Então eu tiro na segunda-feira. E saí assim, para ir no depósito, que é do ladinho aqui da igreja, de bermuda. E minha bermuda ia até o joelho. E ele falou isso para mim. Ele falou assim: ó, isso não é bom. O senhor não pode sair de bermuda, o senhor tem que andar de calça. E eu falei para ele assim, olha, pastor, respeito a sua religião, né, a doutrina de vocês, mas eu sou livre. Eu sou livre. Eu já vi pessoas assim, de terno e gravata, não dá bom testemunho. E já vi pessoas de bermuda, dá bom testemunho. Aqui mesmo, em Mateus capítulo 23, Jesus Cristo ele vai falar
No versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos. E eu falei para ele assim, olha, pastor, não é a roupa assim que vai falar o caráter de um homem. Eu não estou usando, até falei para ele, não estou usando um short assim que causa escândalo. O short é bem largo. Aí ele até passava o joelho assim. Falei assim, eu não estou andando sem camisa. Não estava de regata também. E falei para ele isso. Eu falei para ele isso. Eu falei para ele, tem muitas pessoas que são sepulcros. Por fora são bonitas, são bonitos, mas por dentro são podres. Eu já vi, meus irmãos, uma mulher a fim de uma saia, tá lá embaixo, sabe? Ou assim, cabelo grande, usando sempre aquelas camisas de manga comprida. Mas quando você olhava assim para essa moça, você via a nudez dela. Ela se oferecia através do olhar. Ela não tinha caráter. E assim também, já vi muitos homens de terno e gravata que não tinham caráter. E já vi uma moça, assim, eu já vi uma moça que usava uma saia assim para cima do joelho, um pouquinho, não muito para cima, assim, mas para cima do joelho, que queria ver um homem que olhava para ela, e até hoje eu quero ver um homem que olha para aquela mulher. Não tem como, sabe por quê? Porque ela é bem fechada. Assim, é impossível, às vezes, o homem pegar e fazer aquela olhadinha com esse negócio de homem, sabe? Porque ela é fechada, sabe, assim, ela usando uma saia mais curta do que uma mulher que usa assim dentro da igreja. Você entendeu? Então eu quero trazer essa reflexão assim para os irmãos, né? As pessoas precisam ser libertas disso, né? Essa religiosidade. E aqui, ó, Jesus Cristo ele vai dizer aqui, ó, só para os irmãos entenderem, tem muitas pessoas que precisam ser libertas de religião. Mateus capítulo 23, continuando, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Então, assim, uma pessoa religiosa, aqui, igual Jesus Cristo está falando aqui para os judeus, eles mataram vários profetas. Vou citar um aqui, vai, Isaías. Isaías ele foi cortado ao meio. E outros profetas que eles mataram também. Igual aqui Jesus Cristo vai falar de apedrejamento. Você vê que quantas vezes ali eles queriam apedrejar até mesmo Jesus, no Evangelho relatado por João, vai falar bastante sobre isso. Até João capítulo 8, continuando a leitura, né, do início, né, aqui do ensinamento, você vai ver que eles vão querer apedrejar Jesus. Eles vão querer apedrejar Jesus. E aqui ele fala de igrejas que fazem filhinhos para eles. Né? Você vê que Jesus Cristo fala, quantas vezes quis eu juntar os teus filhinhos, como a galinha junta os teus pintinhos, mas tu não quiseste. Então assim também, meus irmãos, muitas igrejas fazem filhinhos para eles. Eu vou colocar alguns exemplos aqui do nosso Deus Todo-Poderoso enviando, sabe, assim, profetas para estar tentando libertar pessoas da religiosidade. É por isso que hoje o tema de hoje é libertação. E existem várias áreas que as pessoas precisam ser libertas. Às vezes você que está me assistindo, você precisa ser liberta da religiosidade. Às vezes você está levando as pessoas não para Deus, mas sim para a religião ali, sabe, que às vezes nem está pregando o Evangelho de Deus. E às vezes Deus já enviou várias pessoas para abrir até mesmo seu coração, que os teus olhos eu creio que você vê assim quem é de Deus e quem não é, mas o seu coração às vezes pode estar duro. Jeremias capítulo 7, versículo 1 vai dizer assim:
E o Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para adorar. Olha, Deus manda Jeremias ir no portão do templo, onde o povo acostumava ali adorar. E ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E a mensagem era essa. Olha a mensagem que Jesus Cristo mandava. Jeremias anunciasse na porta do templo, no portão do templo. Mude de vida, mude a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confie mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros. Igual eu disse, quantas pessoas você há de concordar comigo? São sepulcros, sabe? São, assim, aparência por fora, assim, é até bonita, mas as atitudes, assim, sabe, não é bonito. Assim, a atitude do irmão, da irmã, como eu falei, pessoas que se vestem, até é bonito, assim, o estilo dos irmãos, mas são podres. Quantas pessoas, assim, são caloteiras dentro da igreja? Você entendeu? E pensa que a roupa ali, sabe, vai levar para a salvação. E precisa ser quebrada, é isso que eu estou querendo falar. Pessoas religiosas precisam ser quebradas. E através do quê? Através da palavra. Né? Através da palavra. E aqui, ó, vou continuar dizendo, antes de continuar dizendo, vou até citar algo que eu vi na internet. Um cristão, não sei se era pastor, o que o rapaz era, só sei que ele não estava pagando aluguel e já fazia algum tempo, e a moça foi procurar o direito dela e ele foi despejado. Ele estava sendo despejado e a polícia foi lá, ele não queria sair. E quando o policial chegou, eu creio que é um policial cristão, começando a conversar com ele numa boa, e ele começou a falar que o policial ele tinha demônio. Ele, para trás, demônio, em nome do Senhor Jesus, sai! O policial começou a confrontar ele pelo testemunho que ele estava dando. Ele estava arrumadão igual o crentão, sabe? As roupas de crente, não criticando quem usa, todo respeito. Tem muitas pessoas, né, que se vestem muito bem, tem um bom caráter também. Mas o que eu estou dizendo aqui que não é a roupa, as atitudes, é isso que eu quero dizer. E o policial falou para ele, falou assim, você está falando que eu tenho demônio? As suas atitudes, isso não condiz com as escrituras. Olha o seu testemunho, rapaz. Você não está pagando a conta, a conta não pagou o aluguel, ainda você quer se passar por certo e fala que a mulher está errada. Então você vem de cima da luz ali para a mulher, andar nos caminhos do Senhor, mas você está sendo um escândalo. Assim, infelizmente isso acontece na vida de muitas pessoas. Por isso que eu estou falando, pessoas precisam ser libertas, sabe, da religiosidade. Assim, olha aqui, vamos voltar aqui. A mensagem que Jeremias estava mandando. Porém, parem de explorar os órfãos, parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes. Assim é em muitas igrejas, sim ou não? E as pessoas religiosas defendem. Eles exploram os órfãos e as viúvas. Em vez de eles abençoar essas pessoas que estão necessitando, eles roubam delas. Só os irmãos lê lá Isaías, capítulo 1, até o capítulo 1, 2, 3 ali, os irmãos vão ver o que eu estou querendo dizer. Né? Que isso Deus ele não gostava mesmo. Eu vou ler novamente aqui. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continue morando aqui na terra, que dê para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para cobrir
a mentiras, oferecem sacrifício a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto. Depois vem e fica na minha presença, no meu próprio templo, e dizem, nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Eu sou o Senhor. É eu que estou falando com vocês. Então, isso é muito forte. E olha aqui, o que muitas pessoas fazem. O que eles fizeram também. Jeremias capítulo 18, versículo 18. Aí o povo disse, vamos dar um jeito de nos livrar de Jeremias. Pois sempre haverá sacerdote para nos ensinar, sábios para nos dar conselho, e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Assim muitas pessoas fazem, até nos tempos de hoje. Eu fui fazer uma célula, assim, numa casa, e levei a palavra para um casal. Mas o casal ali, eles eram religiosos. Estava levando a palavra, eles religiosos, eles católicos, e em cima da palavra de Deus foi mostrando sobre idolatria. Salmo 115. 115. E, sabe, eles religiosos, e até falei para a moça, olha, tome um grande cuidado, se você continuar nessa religiosidade sua, defendendo uma religião, você não vai se salvar, não é a religião que salva. Assim, não é placa de igreja, não é a igreja católica, não é ali a igreja evangélica, mas sim a palavra de Deus. Tem muitas pessoas presas em religiões, e não na palavra de Deus. Não na palavra de Deus. Igual assim, a igreja evangélica está na idolatria. Assim, tentando atrair as pessoas por conta da concupiscência, não por conta do sacrifício. O nosso Deus vivo, santo e fiel. Quando você vai passar esse ensinamento para as pessoas ainda ficam defendendo a sua religião. Não, mas nós faz isso para depois a pessoa ficar firme com Cristo. Não é dessa maneira. É a palavra de Deus, Paulo ele vai falar que qualquer aquele que pregar um outro evangelho que não seja cristocênico, Cristo na cruz, que seja nada. Seja nada. Então tem que tomar um grande cuidado com isso. E eu falei para ela, falei assim, olha, você precisa ter uma vida de leitura. Assim, igual a igreja de Tessalônica, o primeiro impacto, o primeiro encontro que teve ali com Paulo, eles fecharam o coração. E a palavra fala que a igreja de Bereia, em Atos capítulo 17, versículo 11, eles receberam uma palavra com toda avidez. Toda avidez. Assim é, meu irmão. Assim é, minha irmã. Quando alguém for falar até mesmo da sua religião, assim, ouve, e vai meditar ali. Às vezes o irmão está sendo uma bênção, tentando te libertar de uma religiosidade. Tem pessoas que querem que você fique perto, assim, por conta da religião, mas depois que Deus abre seus olhos, essa pessoa, ela não quer mais nem saber de você, porque ela só queria que você ficasse junto com ela numa religiosidade. Mas Deus abriu seus olhos, ou Deus que abriu seus olhos para isso. Para isso. E isso é preocupante, porque Jesus Cristo ele vai falar assim, acautelai-vos que ninguém vos engane, em Mateus capítulo 7, versículo 15. Ele vai falar da porta estreita, né? Ele vai falar que existem muitas portas largas, e muitos entram por ela. Né? Ele vai falar que muitos, no versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Você entendeu? E no versículo 22, e muitos me dirão, expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, pois que praticais a iniquidade. Então, assim, existe essa área também que as pessoas precisam ser libertas. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que estão querendo, liberta meu filho do vício do álcool, das drogas, da prostituição, mas entenda isso, às vezes Deus quer te libertar da religiosidade. Igual aqui, quando eu entrei lá no assunto dos judeus, lá em João capítulo 8, você vê que esses judeus não estão viciados nem em droga, nem em bebida, você entendeu? Eles estão assim,
escravizados assim, estão presos numa religiosidade. Por isso que Jesus Cristo vai dizer no versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. É na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Por isso que eu falo, medita na palavra de Deus de dia e de noite, para ele te libertar ou para ele abrir os seus olhos, ou o seu coração, que às vezes seus olhos estão até abertos, mas o seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem pessoas que precisam ser libertadas, sabe o quê? Assim, aquelas pessoas que são preconceituosas. Você vê que aqui em Isaías vai falar sobre isso, que eles rejeitaram Jesus. Isaías 53, vou ler para os irmãos. Versículo 1, presta atenção. E o povo disse, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo, pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e havia crescido em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele foi sepultado. Ele sepultou, versículo 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele sepultou dores e sofrimentos sem fim. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo havíamos para ele e desprezávamos. Então, assim, quantas pessoas desprezam os homens de Deus, né, julgando, assim, por aparência. Você vê que Jesus Cristo ele foi julgado também, foi desprezado pela sua aparência. Não, esse daí é o Messias feio desse jeito. Você acredita que eles tinham isso também? E muitas pessoas hoje precisam ser libertas disso. Deus usa quem Ele quer. Você acredita que eu também, às vezes, na vida de algumas pessoas, eu sou desprezado? Sabe por quê? Por eu ser um pastor solteiro. As pessoas falam, igreja de Atos, pastor solteiro, onde que já se viu pastor solteiro? Paulo era o quê? Eu disse assim, é caráter. Tem muitos pastores casados que não tem caráter. Você vê na internet aí tanto escândalos tem surgido. Pesquisa minha vida aí. Vê meu testemunho aqui na região. Você entendeu? Tem muitas pessoas que perdem até salvação por conta disso. Ficam presas em religião, assim, que não prega a palavra de Deus e não entram no reino de Deus por conta, sabe, desse preconceito. Assim, desse preconceito. E assim, as pessoas falam assim, ele não tem nenhum diploma, assim, de teologia, eu não preciso ficar mostrando nada para ninguém. E eu estou aqui pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Pela misericórdia de Deus. Igual Paulo ele fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, o que eu aprendi não veio de homens. Ensinamento, se o irmão vê, pesquisar tudo que eu passo é bíblico, ensinamento. Eu só prego o reino de Deus. Eu só prego as coisas do alto, prego as coisas terrenas. Eu ensino as pessoas a buscar corretamente as coisas do alto. Tem muitas pessoas que são até teólogos, dão cursos de teologia, e não vão entrar no reino de Deus por conta do quê? Dos ensinamentos errados. Igual Nicodemos, você entendeu? Tinha um grande conhecimento. Muitas pessoas não vão entrar no reino de Deus, porque o conhecimento das pessoas era
é um conhecimento errado. Distorce o Evangelho. Distorce o Evangelho. Até Paulo também, as pessoas tinham preconceito com ele. Eu vou até ler aqui. Ó. 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo 7. Vós julgais as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essas pessoas. Versículo 10. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco, é tímido, e quando fala, é um fracasso. Assim, tinha pessoas que tinham isso mesmo. A Paulo, nas cartas, ele é duro aí. Mas quando ele está junto com a gente, é tímido. Quando ele começa a falar, é um fracasso. Fico vendo o agir de Deus, meus irmãos, é diferente do nosso. Por isso que muitas pessoas perdem a salvação por julgar, por ter preconceito. Você vê que ele pega, olha o agir de Deus. Deus ele pega Pedro, que não tem estudo, e põe para ensinar os judeus. Pega Paulo, que tem estudo, e põe para ensinar os gentios. Se fosse você que fosse colocar assim, organizar quem vai ensinar quem, assim, eu iria fazer o quê? Pedro, vou colocar você para ensinar os gentios, que você vai se dar bem com eles. Você está falando a mesma língua do que eles. E Paulo, como conhecia mais, assim, Paulo, você vai ensinar os judeus. Mas olha como Deus faz. Deus ele pega Pedro, você vai ensinar os judeus. E Paulo, gentios. Você imagina o confronto? Eu vi esse cara aí, não sabe nem falar direito. Então, por exemplo, tem pessoas que precisam ser libertas disso. E tem pessoas que precisam ser libertas, sabe o quê? Daquilo que construiu, sabe, do Evangelho. Às vezes não é nem, assim, religião, é aquilo que a pessoa construiu. E como é liberta disso? Através da palavra, igual como lemos aqui. João, capítulo 8, versículo 31. E disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, através da palavra, assim, ser liberto daquilo que você mesmo construiu. Bem, então, por isso que eu estou falando, várias áreas que as pessoas precisam ser libertas. Da religiosidade, do preconceito, assim, o perdão. Tem pessoas que são presas, assim, escravizadas. Olha aqui, ó, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Viu? No versículo... Vamos aqui, no versículo 22 em diante. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se irá contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxerem a tua oferta ao altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, então vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Conciliar-te e ter pressa com o teu irmão, com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te encerre ao juízo, e o juízo te entregue ao ministro, e te encerre na prisão, e te entregue na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último ao seu irmão, não pagares ali ao seu irmão. Então aqui você vê que fica aprisionado, meu irmão. Não é uma pessoa que não libera o perdão, tem pessoas que precisam ser libertas, né? Que não são libertas, tem essa mágoa, esse rancor que mata também. E além de matar, leva para o inferno, porque Mateus capítulo 6
Jesus Cristo vai dizer assim, ó, no versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então a pessoa fica presa, né? Fica presa. Né? Em Lucas capítulo 17 fala que quando você libera o perdão, você se torna livre. Você se torna livre. Então, assim, vários assuntos eu posso dizer sobre libertação, religiosidade, né? Pessoas preconceituosas, pessoas que precisam ser libertas assim, daquilo que construiu já de Cristo, precisa quebrar tudinho isso, tudo que foi construído, e construir novamente através da palavra de Deus. Você entendeu? Tem pessoas que precisam ser libertas de perdoar. Eu vou fazer uma pergunta para o irmão, para a irmã. Quantas vezes você peca no dia? Muitas vezes, sim ou não. Em pensamento, em falar, as atitudes, sim ou não. E essa pessoa que aprontou com você, quantas vezes ela aprontou? Conta aí. Você peca todos os dias e Deus te perdoa todos os dias. Por que você não pode perdoar o que essa pessoa fez? Quer dizer que você precisa conviver com ela. Você entendeu? Quer dizer que você precisa conviver com ela, não. Mas perdoa. Ela vive a vida dela, você vive a sua, mas tira essa mágoa, peça um perdão, coloca paz assim, na sua vida. Então, pessoas que precisam ser libertas, sabe o que? São presas ainda. Elas não conseguem adorar o Senhor. Igual assim, eu fui assim, preso, assim, fui escravo das drogas. Cheguei a ser escravo das drogas. E eu chorava todos os dias, quase todas as horas. Às vezes ia fazer entrega, até mesmo drogado. Mas, graças a Deus, pela misericórdia de Deus na minha vida, Deus me libertou. Deus me libertou. E eu me viciei em Jesus. Me viciei em Jesus. E todos os dias eu adoro, eu medito na palavra. Eu fico pensando, sabe, as pessoas que dizem que são libertas e não conseguem vir para o culto. Como é liberta? Você não consegue vir aos cultos. Você precisa se viciar em Cristo, sabia? Do mesmo modo que eu fui viciado na cocaína, assim Deus me libertou, assim você precisa se viciar em Cristo. Do mesmo modo que eu usava ali quase todas as horas ali a cocaína, assim você precisa ser viciado também em Cristo Jesus. Esses dias eu tive que ver minha filha, assim, num dia de culto que não consegui marcar para outro dia, assim, não consegui fazer ela mudar a folga dela. Eu tive que, na quarta-feira, foi essa quarta-feira que passou, meu coração estava aqui na igreja, sabe, doía no meu coração. Eu pedia perdão para Deus. Eu não consigo, assim, ver, assim, uma pessoa não vindo ao culto, falando, não vou no culto e se sentir bem. Se você se sente bem, se você não sente nada, eu prometei no culto. Assim, se você não sente essa falta, você precisa ser liberto, sabia? Você precisa ser liberto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, como ser liberto? Através da palavra de Deus, se alimentando. A fé vem pelo ouvir. Pega isso. A fé vem pelo ouvir. Para ir finalizando, assim, eu falo de libertação, várias coisas, várias áreas que as pessoas precisam ser libertas. Liberto de vício, sabe, assim, das drogas, do álcool, da pornografia, da masturbação, dos prazeres da carne, da fornicação. Assim, isso daí é só você estar buscando o nosso Deus Todo-Poderoso. Buscando, batendo na porta, bater e abrir-se-vos-á. Buscar, encontrarei. Pedi, e dai-se-vos-á. Buscar, encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta abre. Insistir, você entendeu? Para ser liberto. Isso eu fiz, meu irmão, minha irmã, para ser liberto das drogas. Então, isso aqui é um ensinamento aqui que eu quero passar para os irmãos. Aqui, João capítulo 8, versículo 31.
Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, é na palavra de Deus, você é guiado pela palavra de Deus, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Sempre vai ouvindo a palavra de Deus, meus irmãos, vai meditando sempre na palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do mesmo modo que Jesus lavou ali os pés dos discípulos, Jesus quer te lavar também. E como ele faz isso? Através da palavra. Ele é a palavra. Amém. Então, pega esse ensinamento. Então, o tema de hoje é libertação. Várias áreas. As pessoas precisam ser libertas. Principalmente, meus irmãos, na religiosidade. Assim, muitas pessoas estão morrendo. Você entendeu? Muitas pessoas estão morrendo por conta disso. Tá bom? Receba aí o meu abraço. Um abraço da família de Atos. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, abrindo o seu entendimento e te libertando, né, de tudo que tem aprisionado, de tudo que não é dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo.